E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e como você pode perceber, estamos de cenário novo, né? Fiquei alguns dias sem gravar porque eu mudei de apartamento aqui dentro do condomínio onde eu moro, mas agora pelo menos temos um setup que é mais a cara do mobigrafando, trazendo aqui alguns itens que fazem parte da história do canal e também alguns mimos aqui, né, que eu recebi ao longo dessa trajetória de criação de conteúdo. Mas sem enrolar, hoje eu vou falar sobre o lançamento mais recente que a gente teve aí, que foi na quinta-feira, dia 29 de junho, da nova versão do compacto poderoso da ASUS, né? Temos aí o Zenfone 10. Pelo terceiro ano consecutivo, a ASUS aposta nessa linha de compactos que não comprometem o desempenho, que trazem os melhores processadores, os melhores componentes, os mais rápidos. Porém, para a galera aí que já é acostumada a acompanhar a marca, tem um teor de lançamento assim meio mais do mesmo, porque a ASUS repetiu o design usado no Zenfone 9, inclusive a maior parte das cores, né, trouxe uma cor diferente, que é no caso a cor verde que eu teria facilmente, mas no geral é a mesma carinha com um interior diferente. Então a gente vai mudar aqui para o nosso layout de conteúdo agora e ver, né, o lançamento em mais detalhes. Então a ASUS tem duas páginas para esse lançamento, uma que mostra meio que um overview, né, uma visão geral, trazendo não apenas o smartphone, como você pode ver aqui, são 5 cores diferentes, né? O preto, o azul, o vermelho e o branco, que a gente já viu na versão aí do Zenfone 9, e a cor verde, que é a cor mais recente. Aqui ele tem os acessórios Connex, né, que são aquelas capas modulares que também foram apresentadas no Zenfone 9 e que, pelo que dá para ver aqui, não teve nenhuma adição no seu conteúdo, né? Ela continua com duas versões, que é a versão do porta-cartão e a versão do stand, para você poder usar ele ali deitado, né, e poder consumir conteúdo. Além disso, a gente tem aqui uma Rhino Shield, né, que eles chamam de Solid Suite, que é aquela case reforçada, né, que é aquele emborrachado mais, vamos dizer assim, armadura para você usar sem se preocupar dele cair e danificar. E tem a Devil Case Guardian, que eles chamam aqui, que é um bumper, né, uma case que é transparente para manter o design do aparelho visível, além do protetor, né, película para a tela. Mas o que interessa para a gente está aqui nessa página, que é justamente as especificações do aparelho, né? Então ele vem com com esse mote aqui, né, o My On Hand, que seria basicamente poderoso em mãos, né? E trazendo justamente o apelo compacto, mais uma vez, mantendo aí os 5.9 polegadas, né, de tela, duas câmeras, sendo que eles repetem aí a fórmula da câmera gimbal, né, com uma evolução, aí eles chamam agora de câmera gimbal 2.0, e a performance com o processador Snapdragon 8 Gen 2. Então aqui, ó, ele mostra um pouquinho do aparelho em si, né? Aqui a gente tem as cores dele, mais uma vez, algumas visões aqui do aparelho, inclusive provavelmente vai ser essa render aqui que eu vou usar para thumb, mas tá aqui, ó, as cores. A gente vai dar uma olhadinha agora nas especificações do geral, tá? Então aqui, ó, compacto, então mais uma vez 5.9 polegadas, né, de tela e um peso de 172 gramas, o que é um aparelho que pode ser considerado leve. Aqui ele fala da questão do kick shot, né? Que você, com 2 toques na tecla do volume para baixo, você já abre a câmera e dando mais um você já pode clicar, né? Porque você sabe, o celular Android, você aperta na tecla de volume e ele serve ali como um botão de disparo. Então nesse caso a ASUS aí permite que você, com esse modo, em poucos instantes você já esteja com a câmera habilitada para fazer fotos, né? Então tá aqui, ó, você pode capturar o momento de maneira imediata, dando um duplo clique no botão de volume, e com isso ele vai, né, já abrir a câmera de imediato quando você está com o celular bloqueado. Então eles falam, né, da ZenTouch 2.0, que é aquela função aqui no botão lateral, que também é o sensor de impressão digital, que eu particularmente gosto pra caramba. Toda vez que eu puder, como é que se diz? Quando eu puder falar bem desse modo de desbloqueio, eu vou falar, porque eu prefiro muito mais no botão Power do que na tela, é uma preferência minha. Mas a ASUS lançou isso no Zenfone 9, né, que é a questão de você usar esse botão para fazer algumas funções, e eles evoluíram isso, né? Então você pode, com poucos atalhos, sem mudar a pegada, né, que você tem em relação ao smartphone,
mexer nas funções. Então nesse exemplo aqui, você além de desbloquear o telefone, ele está mostrando que se você tiver com o YouTube aberto, por exemplo, você pode, né, fazer o movimento para baixo ou para cima para retroceder ou avançar o vídeo, algo que pode ser muito interessante aí para a galera que curte esse tipo de interatividade. Aí tem também o Thumbs Up, que ele chama, que a boa parte das empresas já usa, né, que é aquele menu lateral que você pode customizar à vontade. E aí, ao invés de você ter, né, que scrollar aqui 2 vezes na tela para poder mostrar, por exemplo, a central de notificações e as funções ali para você desabilitar o Wi-Fi ou ligar os dados móveis ou começar a gravar a tela do smartphone, você pode fazer isso com um movimento, né, já mostrar o menu e clicar na função que você quer, porque você já customizou isso previamente. Então, para a galera que gosta realmente de usar o celular com uma mão ou tem a necessidade ali na rua, tudo mais, quer fazer um movimento rápido e guardar o celular no bolso de novo, é um modo que acaba ajudando bastante nesse sentido. Então aqui eles aumentaram, né, a gama de cores e nesse caso eles meio que deram uma remodelada nas cores anteriores. Eu lembro da apresentação do lançamento que o pessoal falou que o material é diferente, então as cores elas são um pouco mais vibrantes em relação à edição, né, do ano passado, principalmente falando do azul e do vermelho. E aqui ele fala, né, que foi inspirado na harmonia das cores do cosmos, né, aquela pegada de marketing bonita, né, que traz o argumento ali da inspiração. O Zenfone 10 ele vem em 5 cores, né? O Aurora Green, que é esse verdinho. A gente vai ter o Starry Blue, que vai ser essa cor aqui. O Eclipse Red, que é o vermelhão, que muita gente prefere ele. No Zenfone 9 eu preferi o azul, mas nessa aqui, tendo o Aurora Green, eu pegaria o verde sem dúvida. E a gente vai ter, né, os clássicos Midnight Black e o Comet White, que são as cores para a galera que gosta de sobriedade, né? Não quer saber de colorido, quer um aparelho mais discreto. Então tem o tradicional preto e o tradicional branco também. Eles falam aqui da questão da sustentabilidade, né? Que no caso o Zenfone ele tem 50% de redução, né, de uso petroquímico na traseira do aparelho. Ele tem uma redução aqui de 2 kg de emissão de carbono e também ele é feito usando materiais biobaseados, né, que seria um bioresíduo que recicla materiais da natureza, né? E aqui a gente tem, né, Eco-Friendly Bio-Based, um policarbonato, que é feito com esse material, né, que é esse bioresíduo. E além da questão da embalagem ser feita totalmente com material reciclado, né? Então 100% do papel usado na caixa é material reciclado e a tinta ela é feita usando uma base de soja, né? Então nesse caso ela usa materiais bem sustentáveis e tem essa proposta, né, vamos dizer assim, mais legal do que você tirar o carregador da caixa para dizer que está promovendo o meio ambiente. Promovendo a sustentabilidade, né? Então aqui nesse caso a gente tem o eixo híbrido 2.0, né? A câmera gimbal, e que ele tem aqui uma estrutura de 6 eixos, né? Que promete trazer vídeos ainda mais suaves, né? Mais fluidos, livres de tremores e trazendo a união, né, da estabilização óptica, que é o OIS, com o EIS, que é a estabilização eletrônica, além de um autofoco super rápido. Aqui eles também, né, com a estabilização eletrônica, eles remodelaram isso e batizaram, né, de Adaptive EIS, né, que seria uma estabilização eletrônica adaptativa. Então, o que é que eles explicam nesse caso aqui? Que o Zenfone 10 ele leva, né, a estabilização de vídeo a um novo nível, trazendo esse algoritmo de estabilização eletrônica que usa o giroscópio do smartphone para detectar o movimento e fazendo ajustes dinâmicos no vídeo. Eles demonstraram isso na apresentação, que geralmente hoje as fabricantes elas usam a estabilização fazendo um crop para a parte central, né, do frame, e com isso eles eliminam as bordas que estão trêmulas, né, mas diminuem também o nível de detalhe, porque é um crop ali do vídeo, você acaba perdendo detalhes ao redor. Então, com essa estabilização eletrônica, ele vai deixando, o algoritmo quanto mais movimento, ele vai deixando o frame na borda máxima ali que ele consegue, sem chegar na parte que está tremida e que pode, né, oscilar no vídeo,
mas mantendo a parte central. Então ele usa a inteligência artificial, usa esse algoritmo para poder dinamicamente expandir ou retrair essa borda e fazer com que o vídeo tenha a maior gama de detalhes possível. Além disso, eles fizeram uma parceria aqui com a Oso Audio, né, para trazer um áudio com experiência 3D Surround, basicamente de alta fidelidade e super imersivo. Tanto que a Oso ela tunou também aquele nosso famoso assistente de áudio que todo mundo que gosta, né, dos Zenfones curte fazer isso. Ele tem ali um assistente de áudio que é bem completo, você consegue personalizar vários perfis, e a Asus inclusive, né, mencionou que nessa versão aí, o Zenfone 10, você consegue personalizar um perfil para o áudio do alto-falante, né, do aparelho, para um fone com fio, porque ele tem a entrada 3.5mm, e também para um fone Bluetooth. Então você consegue personalizar todos os seus dispositivos de áudio e ter a experiência mais próxima do seu gosto. Então, para quem gosta mesmo de personalização de áudio pesada, o Zenfone traz essa capacidade. Então aqui ele está falando, né, sem a estabilização eletrônica e com a estabilização eletrônica adaptativa ativada. Você vê que teve um crop aqui bem considerável, né, mas nesse caso eu acho que é porque o vídeo está na vertical, né, então ele fez esse crop mais fechadinho. E aqui falando das câmeras, né, teve uma evolução na câmera principal, na câmera frontal e na câmera ultra-wide. Nesse caso, a câmera ultra-wide ela tem uma angulação maior, são 13 megapixels com o campo de visão de 120 graus. A gente tem aqui a câmera principal de 50 megapixels com o eixo híbrido, né, de 6, na verdade com a câmera gimbal, né, 2.0 com a estabilização em 6 eixos, agora eu falei certo. E a câmera frontal de 32 megapixels que usa aqui o novo padrão RGBW. Então ele promete aí captar mais luz, trazer mais detalhes e tudo mais. Mas eu ainda não vi se essa câmera finalmente vai ter autofoco, né? Isso não foi mostrado em nenhum momento na apresentação. Então só quando tivermos aí o aparelho em mãos para ver, né? Vai que eu consiga receber para teste, então eu mostro isso. Nesse caso, a Asus foi muito, digamos assim, ela foi muito enfática na questão do uso da inteligência artificial para melhorar as fotos. Nesse caso aqui, ele tem o que eles chamam de AI Object Sense, que seria uma previsão de objetos por AI. Acho que nem previsão é o termo correto, mas um reconhecimento dos elementos da foto por inteligência artificial. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o pessoal fez a foto dessa paisagem, né? Então essa paisagem ela tem o céu e tem a vegetação. Então a inteligência artificial faz a segmentação desses dois temas aqui, vegetação embaixo, céu em cima, e com isso ela realça o nível de cores e detalhes. Então a vegetação fica mais verde, o céu fica mais azul e o nível de detalhes fica mais interessante. Esse é o princípio do modo. Também ele tem aqui o que eles chamam de hyperclarity, né, que seria algo do tipo hiperclaridade. Então todos os detalhes do zoom na mão. Então precisa de mais detalhes ou precisa de detalhes máximos, não se preocupe. Usando os arquivos sem processamento, né? Então no caso os arquivos brutos do RAW, capturados pelo sensor para preservar cada detalhe, dando imagens mais claras mesmo quando você, né, faz ali o movimento de pinça para dar um zoom maior. Então aqui o algoritmo original e aqui o algoritmo hiperclaridade. Também a questão aqui das selfies, né, com esse novo sensor. Então o padrão anterior é o RGB, que seria vermelho, verde, verde e azul. E aqui a gente tem o RGBW, que seria a adição de um pixel branco ali para ele poder captar essa luz. Então, comparado ao Zenfone 9, que é a última versão, não é nem ao Zenfone 8, mas ao Zenfone 9, isso já dá 67% já dá mais luz capturada, então cerca de 67% a mais de luz capturada pelo sensor e uma redução de 50% no nível de ruído. E também eles melhoraram o algoritmo do modo noturno, então as fotos saem mais claras, com mais detalhes, mas sem perder ali, porque geralmente em câmera noturna, dependendo aí da fabricante, o algoritmo vai tentar deixar a foto mais clara possível, mas com isso a cor pode ficar um pouco lavada, pode ter um nível de ruído ali adicional. Então, com essa, digamos assim, remodelação que a Asus fez no seu algoritmo, a promessa é essa: ter fotos com mais luz, com menos ruído e com mais detalhes e mais cores, né? Além disso, a gente tem aqui os modos de câmera, né, para poder auxiliar aí
Ele tem, mais uma vez, o modo retrato o modo retrato com opções de zoom mais flexíveis. O modo Light Trail, que é aquele modo para capturar, né, rastros de luz, estrelas e tudo mais. Então, enquanto algumas empresas elas têm funções dedicadas, por exemplo, rastro de luz, modo estrelado, entre outras coisas, a ASUS colocou tudo de longa exposição nesse modo Light Trail. Então, se você quer fazer light painting, por exemplo, esse tipo de coisa, esse vai ser o modo que você vai precisar usar. E a promessa da ASUS é que você consiga fazer longas exposições sem precisar de tripé. Então, aí, mais uma vez, só pegando o aparelho para saber. Então, aqui ele mostrando a questão da versatilidade, né? Olha só, o nível de detalhes no gatinho aqui, a pelagem, os olhos. Aqui, uma aplicação desse modo Light Trail, né? Então, nesse caso, ele usou a longa exposição para deixar a água que estava correndo aqui com esse aspecto de véu. Mais uma vez, o modo Light Trail, né? Longa exposição, então nesse caso, transformando aqui os carros que estão passando, né, em rastros de luz, né? O farol branco frontal de quem está vindo, o farol vermelho traseiro de quem está indo. E aqui no caso também as fotos de longa exposição para astrofotografia, né? Então nesse caso aqui, ó, o rastro das estrelas se deslocando. Aqui uma foto, né, que a galera costuma gostar muito também de fazer, que é fotos da Via Láctea, né, e tudo mais. Então nesse sentido, esse seria o modo certo para usar. Sendo o motor disso tudo, temos o Snapdragon 8 Gen 2, né? Então, o melhor processador que temos atualmente, da Qualcomm, com tudo que tem de direito, inteligência artificial, performance e tudo mais. Então, fazendo a comparação com o Zenfone 9, a gente já tem uma melhoria em 15% na performance da CPU, 20% na performance da GPU e uma melhoria na autonomia em relação de 15%. Então, ele vai fazer tudo que pode ser feito ali no talo, mas sem perder a autonomia de bateria. Então você vai conseguir rodar tudo que você quer sem comprometer ali o seu dia a dia com o carregamento, né? E ele pode ter até 16 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento, sendo o padrão UFS 4.0, que é rápido pra caramba, né? Aqui a gente vai ter o display que teve uma melhoria, agora ele passa a ter 144 Hz de taxa de atualização, mas se eu não me engano, esse modo de 144 Hz ele só pode ser habilitado pelo Game Genie, né, que é aquela ferramenta da ASUS para jogos e em jogos. Então provavelmente para a tela normal no dia a dia você vai ter ali 120 Hz de taxa de atualização, tá? Então ele tem um pico de brilho aqui de 1100 nits, ele tem 445 ppi de densidade, né, de pixels por polegada. Ele vem com o Gorilla Glass Victus para proteção. Ele tem também aqui uns tunings da Pixelworks, né, trazendo aí o padrão DCI-P3, né, então uma ampla gama de cores, cores bem acuradas, né, com padrão Delta E-1. E o DCI Dimming, que é aquele recurso ali que diminui o flicker. Que o flicker, por exemplo, quando você está filmando o smartphone e você vê a tela atualizando e aquelas linhas pretas, passando bem branco, preto, branco, preto, branco, como se fosse a variação de luz dos pixels. Nesse caso, ele não vai apresentar esse comportamento. Então aqui, ó, o áudio também ele é tunado pela Dirac, né? Então ele usa aqui o Spatial Sound com a tecnologia da Dirac Virtual, que é perfeito para vídeos imersivos e jogos, né? E se eu não me engano, eu falei mais cedo da Oso, mas acho que a Oso foi o tuning para o áudio capturado pelas câmeras e a Dirac é a questão do assistente de áudio, tá? Só para corrigir aqui essa questão. Então aqui mostrando, né, ele é compatível com a tecnologia Snapdragon Sound, afinal tem o Snapdragon 8 Gen 2, tecnologia de áudio Hi-Res, também com o Hi-Res Wireless, também compatível com o Qualcomm aptX adaptativo, com o Lossless, então para quem gosta aí de música com alta fidelidade, áudio estéreo, tem a entrada 3.5mm e tem, né, a tecnologia aí da Dirac inclusa. Bateria de 4.300 mAh, nesse caso ele carrega em 30 watts, que a ASUS chama aqui de hipercharge, mas eu particularmente achei baixo. Acho que essa bateria poderia ter o carregamento de no mínimo 67, 68 watts, 65 watts que fosse, mas ali na casa dos 60, para ela carregar bem rápido. Mas ele ganhou uma função muito pedida aí pela galera, que seria o carregamento sem fio, né? O wireless charging, que nesse caso ele vai ter aí um carregamento no padrão de 15 watts. Então 15 watts sem fio, 30 com fio e uma autonomia aí, uma melhora na autonomia de 12,9%. Vem com IP68, então para a galera que gosta de molhar o aparelho sem se preocupar. Aqui os acessórios, ó, Connex Case e tudo mais.
E basicamente é isso. Se eu não me engano, eu não sei se ele já vai aparecer aqui para compra. Não apareceu. Mas eu tinha salvo aqui em algum lugar a questão do preço, né, do aparelho. Eu vou só ver se eu acho aqui para poder mostrar para vocês. Só um instante. Mas pelo que eu lembro, a versão de 128 GB de armazenamento, ela já começa na faixa dos 799 euros. Deixa eu ver aqui, ó, Zenfone 10, preço. Vamos mostrar aqui para você. Vamos lá. O Zenfone 10 foi anunciado, tem aqui no Tech Tudo. Vou dar uma olhadinha se eles colocaram todos os preços. Deixa eu ver se aparece aqui. Todos os preços, eu quero todos os preços. Não apareceu, porque tem o preço das versões. Eu lembro na apresentação da Asus que tinha. Vamos ver aqui. Vou botar no YouTube rapidamente, youtube.com. Vou tirar o áudio do vídeo, né, para não ter problema. Asus, por favor, não me bloqueie, mas vamos lá. Zenfone 10 Launch. Que tinha o print, né, justamente do preço dos produtos. Mas de certeza ele começa em 799 euros para a versão 128 GB de armazenamento. E a gente vai ter 256 de armazenamento e 512 de armazenamento. Eu só não lembro agora o padrão da RAM, né? Mas acho que é 128.8. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui falando do Pixel, tudo mais. Tô chegando lá. Vamos lá. Tô chegando. Cadê os preços? Cadê os preços? Eu lembro que tem um slidezinho do preço aqui já próximo. É aqui, ó. É nessa parte. Aqui que ali, ó, 109. Aí vem a propaganda pra zoar aqui o rolê. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Ele mostra direitinho aqui, ó. Pronto, achei. Vamos ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Então tá aqui, ó. A versão 128 de armazenamento, 8 GB de RAM por 799 euros. Que na cotação atual, deixa eu mostrar aqui pra você. Vamos lá. Converter 799 euros para reais. Então, nesse caso, a gente vai ter aí o valor convertido de cerca de R$ 4.168, tá? Isso na versão 128.8. Na versão 256.8, que no caso é 849 euros, a gente vai ter, vamos lá, 849 euros, vai dar R$ 4.428. E a versão 512 de armazenamento e 16 GB de RAM está saindo por 929 euros, o que vai dar aí a bagatela de R$ 4.846. Então, pela cotação, né, vamos dizer assim, a gente tem o aparelho vindo com preços muito próximos nas versões, né? Todos aí, pela conversão direta, a gente teria todos dentro da faixa ali dos R$4.000, entre 4 e 5 mil reais. E se você, obviamente, tivesse essa disponibilidade, se você pode pagar, por exemplo, 4.200 no 128, você pode juntar um pouquinho mais para chegar a 4.800 e pegar o 512 logo. Mas a gente sabe que o mercado não funciona assim, principalmente aqui no Brasil, né? Quando vai para a parte de taxação, impostos e afins, os encargos que a empresa tem que pagar, isso acaba mudando de figura. Então, fica aí o questionamento. O smartphone está previsto para chegar no Brasil em breve, mas ainda não temos uma data e também não temos a questão dos valores. Porém, trazendo a questão da evolução, né? A Asus adotou uma postura meio lógica para o tipo de negócio dela. Não está vindo grandes inovações, né? Do 8 para o 9 teve uma inovação significativa. Do 9 para o 10 foi mais uma inovação incremental, melhorar principalmente os recursos de software, como a câmera trabalha, como o sistema trabalha como um todo. Mas, como até a gente acabou comentando em uma live que eu participei lá no canal do Bernardo, junto com o Andrei Lange e com o Gabriel Dassi, né? A Asus adotou uma estratégia que é semelhante a outras fabricantes. Pegar o visual dela, que meio que deu certo, dar uma remodeladazinha, mudar o interior e lançar como a próxima geração. A gente viu isso na Apple, a gente viu isso na Samsung, mas é aquela coisa. Apple e Samsung fazem isso porque em time que está ganhando não se mexe. E a Asus, comparado ao que ela tinha de mercado no Zenfone 6, por exemplo, ela
teve uma retração bem grande, até porque o ROG já tem o seu nicho específico, que é o nicho dos gamers, então não vai ter tanta, vamos dizer assim, tanta concorrência ali, um não vai canibalizar o outro, mas o Zenfone, que seria o smartphone voltado para o público geral, ele tem essa percepção diferenciada em relação aos concorrentes, né? Como ele tem o tamanho compacto, quem gosta de tela grande já não vai olhar ele como primeira opção. E mesmo tendo IP68, no carregamento sem fio agora e tudo mais, no geral, quem prefere vai acabar indo para outras marcas. Então a ASUS tem aí um longo caminho para reaver a preferência do seu consumidor, e isso se ela realmente a partir do próximo ano quiser continuar fazendo Zenfones, porque muita gente analisa isso aqui como uma coisa assim, ó, vamos lançar o 10, se não der certo o ano que vem a gente para de fazer, né? Será que esse pode ser o último Zenfone? Eu ainda não aposto nisso, eu acho que a ASUS pode sim lançar um Zenfone 11, fazer uma coisa mais incremental, mas para um número tão enigmático, né, como a 10ª edição, como a 10ª versão, a ASUS poderia realmente ter dado uma mudada nesse carinha, né? Mas e aí, o que é que você achou do Zenfone 10? Você teria um para chamar de seu? Eu teria o verde tranquilo, mas aí eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse lançamento, o que você gostou mais nesse aparelho, o que você também não gostou tanto, e vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Mobgrafando.